Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo a pós-graduação em Gestão Estratégica do curso de Administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E, neste momento, nós vamos falar sobre negócios internacionais. Comigo no estúdio está a professora titular do módulo de Negócios Internacionais, pós-graduação, Gestão Estratégica em Negócios Internacionais, Adriana Fabrini. Professora, no ano de 2018, de acordo com as estatísticas oficiais, o Brasil exportou R$ 1 trilhão, Paraná 77 bilhões de reais, e só Ponta Grossa foram 4 bilhões de reais. São números surpreendentes, dinheiro que vem de fora do Brasil para o nosso país e que, obviamente, movimenta a economia. É um dinheiro razoável, mas poderia ser muito mais. E, de novo, a gente cai naquilo que foi dito nos blocos anteriores sobre preparo. Preparar o empresário para determinados cenários. E na nossa região existe uma vocação natural para negócios internacionais. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que a gente falasse rapidamente sobre a diferenciação de comércio exterior com negócios internacionais. É possível? Sim, sem dúvida. Boa noite, né? Inicialmente, boa noite. Obrigada pela oportunidade de expor esse conteúdo e esse assunto, a respeito desse assunto que é tão importante, como você falou realmente, não apenas para Ponta Grossa, mas também no âmbito estadual e federal, realmente é uma área muito importante. E causa realmente dúvida, porque muitas vezes escutamos negócios internacionais, comércio exterior e não entendemos o que isso significa. Então, quando nos referimos a comércio exterior, nós estamos falando mais especificamente no âmbito econômico, em relação aos números, aos percentuais, às estimativas econômicas e seus impactos na economia de uma região. E quando nós nos referimos em negócios internacionais, e por isso também esse curso de pós-graduação recebeu essa denominação, porque nós estamos olhando mais para dentro da organização, para dentro das empresas, pensando no processo de planejamento, gestão, organização e controle das atividades que a organização precisa ter e planejar e se estruturar para fazer esse processo de negócios internacionais, de internacionalização, receber e enviar mercadorias para outros países. Então tem essa diferença conceitual, mas que é significativa. Como que foi montado o módulo para tentar, como eu posso dizer, preparar o empresário para esse desafio que é o comércio internacional? Então, esse curso ele foi pensado imaginando que os interessados, em alguns casos, eles podem não ter conhecimento muito amplo a respeito de negócios internacionais. Então, nós imaginamos disciplinas que introduz o candidato, né, o aluno, ao curso, então, como internacionalização de empresas, economia internacional, que são módulos que vão sensibilizar e fazer com que o aluno perceba a importância de ter a sua empresa internacionalizada, de vender produtos para o mercado internacional. Depois nós temos algumas disciplinas que são bem específicas das variáveis que precisam ser consideradas no processo de exportação, por exemplo, marketing internacional, logística e gestão da cadeia de suprimentos internacional, marketing internacional também, como que pode ser feita a competitividade, fazer com que a empresa aumente a sua competitividade internacional, bem como também, por exemplo, os riscos internacionais. Quais são os riscos que uma empresa está passível quando ela faz processos de exportação. Então, são módulos mais específicos dentro de cada variável que afeta significativamente os processos de exportação. E também nós temos módulos um pouco mais práticos, que faz com que o aluno enxerga como que o processo vai acontecer na prática, por exemplo, simulação de processos de importação e exportação. Professora, vocês se preocupam, obviamente, em falar sobre a internacionalização de empresas e bem como o contexto da economia internacional nos dias de hoje, né? Sem dúvida, porque preparar uma empresa para o comércio internacional, ele é tão difícil quanto preparar uma empresa para vender para o mercado nacional. Então, por isso que esse curso ele foi pensado como gestão estratégica, porque a partir do momento que o empresário ele enxerga o processo de exportação como uma meta estratégica para a empresa que precisa ser planejado e organizado em longo prazo, com certeza é uma atividade que vai trazer muito rendimento para a empresa, muitos lucros, muitas receitas e bastante equilíbrio. Tem uma frase que diz que para você vencer a crise ou pelo menos sobreviver a períodos de crise, exportar é uma boa solução,
porque você muitas vezes foge de um mercado nacional que pode estar vivendo um período de instabilidade econômica, financeira, política, como o Brasil está passando atualmente, e buscar ampliação de mercado e estabilidade de outros mercados consumidores. Então, conhecer o mercado internacional, as economias internacionais, é um módulo bastante significativo, porque vai fazer com que o empreendedor, o funcionário ou o empresário que faça o nosso curso, ele consiga enxergar quais são os possíveis mercados que ele pode atuar de uma forma sustentável e que traga esse retorno que a empresa espera. No módulo de negócios internacionais, todos eles duram 18 meses, todos eles, os 4 que estão sendo abordados no programa de hoje, sim, ou seja, além de negócios internacionais, finanças, gestão do conhecimento de pessoas, varejo de serviços, nesse módulo em particular, vocês se preocupam em falar sobre o contexto cultural de outros países, porque é óbvio que se você vai exportar, você tem que saber o que você vai exportar, para onde você vai exportar, né, em que contexto cultural você vai inserir aquela mercadoria. Porque os hábitos são distintos de um país para o outro, né? Na Arábia Saudita, por exemplo, já mencionei isso em outros veículos de comunicação, onde eu já conversei com vocês sobre esse tema. Se você mostra a sola do sapato para alguém, é ofensivo, né? No Brasil isso não tem importância. Então, vocês se preocupam com esses detalhes para facilitar a entrada dessa mercadoria específica naquele país de destino? Sem dúvida, porque realmente, como você colocou, é um fator que pode inclusive barrar ou faça com que um empresário simplesmente perca uma negociação. Existem fatores culturais de hábitos, costumes, práticas religiosas, econômicas, de negociação, culturais, que podem ser prejudicadas caso o negociador, quem vá até o país ou quem receba essa pessoa, né, o seu cliente aqui, ele pode muitas vezes perder o negócio. Então, por isso que nós escolhemos uma disciplina que se chama Gestão Intercultural do Conhecimento, que é um módulo, inclusive, que vai ser trabalhado em conjunto com o curso de Gestão do Conhecimento e Pessoas, porque o objetivo é agregar esse conhecimento e que as pessoas percebam o quanto essa interculturalidade, essa diferença cultural de línguas, de costumes e de hábitos, ela pode interferir negativamente e positivamente também, se a pessoa estiver bem preparada. Por falar em preparo, é óbvio que durante o curso vocês também já vão jogar na cabeça do futuro executivo ou empreendedor que está sendo formado ali a necessidade de se considerar elementos estratégicos, como o câmbio e o transporte dessa mercadoria até o seu destino final. Sim, sem dúvida, porque são elementos que influenciam muito no comércio exterior, no envio de mercadorias para outros países, né? O câmbio é um aspecto hoje muito positivo para o exportador, porque nós estamos num momento onde a cotação em relação tanto ao dólar quanto ao euro, que são as duas moedas hoje que são mais utilizadas nas negociações, bastante elevado, então a possibilidade de ganhos é bastante alta, só que também é importante conhecer e saber que em momentos em que o câmbio não está tão favorável, também existem artifícios, formas de financiamento, incentivos governamentais, institucionais, que favorecem também o exportador. Então, muitas vezes, os empresários eles se lançam para a exportação de forma aventureira, porque acredita que como agora o dólar e o euro estão numa cotação alta, ele vai ganhar, só que ele não pensa que o mercado ele é dinâmico. E o que ele vai fazer quando esse câmbio não estiver favorável? Então ele precisa saber quais são os instrumentos, os artifícios que existem para ele também sobreviver e ter lucro também nesse momento. E a questão de logística, que foi o aspecto que você comentou, da mesma forma. Porque existem termos que se negociam no transporte internacional de carga, que muitas vezes o exportador, se ele não tem muita experiência no mercado internacional, ele pode negociar dentro de um termo internacional de comércio que faz com que o importador arque com mais custo e responsabilidade, eximindo ou excluindo, minimizando do exportador a carga de responsabilidade e custo no transporte. Existem 11 termos diferentes que podem ser negociados.
Então, também requer que o empresário, o empreendedor, ele tenha conhecimento. Então, por isso que é muito importante buscar para aqueles empresários que têm interesse em trabalhar, vontade, expectativa de trabalhar com negócios internacionais de uma forma sustentável, de longo prazo e rentável para a empresa, a busca pelo conhecimento inicial, ela é primordial, porque existem, como eu disse, artifícios, instrumentos, apoio governamental, institucional de organizações e universidades que faz com que o empresário tenha sucesso nesse processo. Professora Adriana Fabrini, professora responsável pelo módulo de Gestão Estratégica em Negócios Internacionais, dentro do curso de pós-graduação, um dos cursos de pós-graduação, melhor dizendo, do curso de Administração da UEPG. Obrigado pela sua participação hoje aqui. Eu é que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.